Olá, estudante de biologia, bem-vindo a mais uma aula de química. Hoje vamos falar sobre tipos, tipos de forças intermoleculares, ok? Vamos falar sobre esse assunto, o que significa isso, né? Forças intermoleculares. Bom, para entender, é útil a gente fazer uma revisão da última aula, né? Lembrar um pouquinho o que foi falado sobre a descrição submicroscópica da matéria em diferentes estados físicos, né? E foi aí que a gente viu na última aula, por exemplo, a questão da água, né? No estado sólido, todas as moléculas estão muito próximas entre si, né? Estão muito agrupadas com o aumento da temperatura por estado líquido, né? A mudança para o estado líquido, as moléculas já estão mais fluidas, estão um pouquinho mais separadas, né? Ganham um grau de agitação, e aí para o estado gasoso, elas ganham mais agitação, ainda estão muito mais separadas, estão muito mais distantes umas da outra, porque tem uma mobilidade muito grande. E aí, diminuindo a temperatura, a gente faz o caminho inverso, né? O grau de agitação diminui e as moléculas se aglomeram todas novamente. Mas o que mantém essas moléculas agrupadas no estado sólido? É exatamente o tema da aula de hoje. As forças entre as moléculas, elas exercem atração entre si, tá? Então, em toda substância, as espécies químicas se atraem entre si, tá? E, dependendo das misturas, existe também um grau de interação, e hoje a gente vai ver como é que se dá essa interação entre as espécies químicas de diferentes soluções, de diferentes substâncias químicas, perdão. Mas a gente conhece várias substâncias químicas diferentes. Por que é que, nas mesmas condições ambientais, né, a mesma temperatura, a mesma pressão, a gente tem substâncias em estados físicos diferentes? Se a gente está falando do grau de agitação de moléculas, está de acordo com a temperatura. Aí, se a temperatura é a mesma, a pressão é a mesma. Por que que o ferro e o sal de cozinha são sólidos, a água é líquida e o dióxido de carbono é um gás carbônico, né? Um gás a temperatura ambiente? Qual que é a diferença? Né? Então, a temperatura continua sendo a medida do grau de agitação entre as moléculas, mas a diferença entre as diferentes substâncias está no fato de que a atração entre as espécies químicas é diferente, tá? Então, analisando substância a substância, né? Se a gente tem uma substância formada por ligação metálica, que são os metais, como é que é a ligação metálica? São cátions envoltos em elétrons. Então, ali os elétrons, eles exercem uma atração muito forte com os átomos. E com isso, né, os átomos, os cátions, perdão. E com isso, os cátions, eles têm uma atração muito forte ali, uma atração eletrostática, aquela atração que a gente já viu descrita nos modelos atômicos, né, do núcleo com os elétrons, né? E, então, diferentes cátions são atraídos por diferentes elétrons, mesmo que sejam elétrons de outros átomos. Mesmo que os elétrons de outros átomos, né, originados de outros átomos, atraem cátions dos átomos vizinhos, né? E é por isso que a ligação é muito intensa, né? Imagina aí, a gente tem a ideia de um relâmpago, né, que é a indicação visual do como que se dá a interação entre cargas elétricas opostas, o positivo e o negativo. O relâmpago é instantâneo, é muito rápido, então a atração é muito intensa. Por isso, essas substâncias são fortemente
são formadas por interações muito fortes entre as espécies químicas. Portanto, é muito difícil desunir essas espécies, né? Elas se espalharem, elas se tornarem fluidas. Por isso, os metais possuem uma faixa muito grande de temperatura em que são sólidos. Portanto, para se fundir, ou seja, o ponto de fusão, o ponto em que eles passam a ser líquidos, é muito alto. Por exemplo, o níquel, que é utilizado nas moedas, né, o dinheiro mesmo, né, as moedas de dinheiro, ele tem um ponto de fusão de 1455 graus Celsius. Então, é preciso levar a temperatura a um patamar muito alto para que o níquel passe para o estado líquido. Já uma ligação iônica é uma ligação mais fraca, porque não tem ali o positivo ligado a uma partícula tão diminuta quanto o elétron negativo, né? Nos íons, quando tem a ligação iônica, a espécie que é carregada negativamente, ela é maior. Então, como ela é maior, ela ocupa um espaço maior no espaço, né? Um volume maior no espaço, então a atração fica dificultada, ela não é tão intensa, mas ainda assim é intensa. Então, por exemplo, né, os sais, eles têm também temperatura de fusão, ponto de fusão muito alto, mas não é como os metais. Por exemplo, o cloreto de magnésio, que é um sal aí usado para repor o magnésio no corpo, ele tem um ponto de fusão em torno de 714 graus Celsius, né? Isso já é possível, esse sólido, né, se fundir, já é possível fazer em laboratório, né, a fusão desse sólido, né? Então, alcançar esse ponto de fusão já é possível em laboratório. E quanto maior o íon, né, menor é o ponto de fusão, né, menor é a interação entre os íons positivo e negativo. Tanto é que íons compostos, né, os íons que são formados por ligação covalente, eles têm um ponto de fusão mais baixo, como no caso do nitrato e amônio. Tanto o íon nitrato, o cátion positivo, perdão, tanto o íon amônio, que é o cátion positivo, ele é formado, é um íon composto, quanto o íon nitrato, que é o negativo, também é um íon composto. O íon amônio é formado por nitrogênio, um átomo de nitrogênio e quatro átomos de hidrogênio. E o íon nitrato é formado por um átomo de nitrogênio e três átomos de oxigênio. Então, são muitos átomos para fazer a ligação iônica envolvendo uma única carga, né? A carga unitária, um positivo com um negativo. Então, o ponto de fusão já é mais baixo, 169 graus Celsius. Já quando a gente observa espécies químicas nas quais a ligação não é efetivada por interação eletrostática, eletração de cargas, como são as moléculas formadas por ligação covalente, o ponto de fusão é muito mais baixo, porque a interação entre elas é menos intensa, né? Não é a interação eletrostática. Então, a interação entre as moléculas é baixa. Então, é mais fácil achar moléculas em diferentes estados físicos, não somente no sólido. Dependendo da substância, é difícil até encontrá-la no estado sólido, como é o caso do etileno, que é aquele gás que as frutas emanam para se amadurecerem. O ponto de fusão é 169 graus Celsius negativos, ou seja, a temperatura ambiente é um gás. E para identificar, né, para que ele se liquefaça, é preciso baixar a temperatura a menos 169 graus Celsius. Então, quiçá aí pensar no sólido, né? É uma temperatura muito, muito baixa. Ok? E quando falamos de forças moleculares, estamos falando de substâncias formadas por ligação covalente.
que é, então, o tema da aula de hoje. Vamos falar sobre as forças de interação entre as moléculas formadas, né? Ou seja, as substâncias formadas por ligação covalente, tá? Então, as interações moleculares são de três tipos principais. Perdão. Primeiro tipo chama-se ligação de hidrogênio. O segundo tipo, interação dipolo-dipolo, ou forças de Van der Waals de moléculas polares. E o terceiro tipo, interação dipolo-induzido, ou forças de Van der Waals de ligações apolares. Vamos, então, descrever cada uma dessas. Tá? Então, partindo da interação mais forte entre as três, a ligação de hidrogênio. Tá? A ligação de hidrogênio é a força intermolecular definida pela IUPAC, ou seja, o órgão que regulamenta a escrita em química. Ela é definida como sendo a atração entre um átomo ou um grupamento de átomos de uma molécula com o átomo de hidrogênio da molécula vizinha. Tá? Então, por exemplo, a água, né, o oxigênio da água, interagindo com o átomo de hidrogênio da molécula, por exemplo, de ácido fluorídrico. Né? Para quem não conhece aí o ácido fluorídrico, ele é daquela série do Breaking Bad, né? Que, inclusive, aqui nas aulas de engenharia, as professoras gostam de comentar sobre o episódio em que foi colocado um corpo dentro de uma banheira de vidro e foi jogado ácido fluorídrico. Porque acontece, o ácido fluorídrico corrói o vidro. Então, na série, a banheira todinha se desfaz. Né? E o ácido fluorídrico, ele pode estar dissolvido em água. Na verdade, o ácido clorídrico é um gás, mas ele pode estar dissolvido em água exatamente por conta dessa interação, né, do oxigênio da água com o hidrogênio do ácido clorídrico. E a ligação de hidrogênio não para aí, ela pode ocorrer com o flúor, né, o átomo de flúor de uma molécula com ácido clorídrico, com o átomo de hidrogênio de outra molécula do ácido clorídrico. Isso aí faz formar uma cadeia de interações bem intensas, tá? Geralmente, a ligação de hidrogênio, ela é característica, né? É uma ligação muito intensa, né? Ela é uma força intermolecular. A gente não está mais falando de ligação metálica, iônica ou covalente. A gente está falando de ligação intermolecular, interação intermolecular. Esse nome, ligação de hidrogênio, a IUPAC recomenda por ser muito intensa. Né? Antigamente, antigamente, quando surgiu o conceito dessa interação intermolecular, ela é chamada ponte de hidrogênio, para não fazer a confusão da ligação entre os átomos ou os íons, né? Que é a ligação para formar a substância. Aqui a gente não tem a ligação para formar a substância, já tem a substância. Mas a ligação é tão intensa, né? A interação é tão intensa que a IUPAC decidiu chamar de ligação. E por que é tão intensa assim, a ponto de se chamar ligação? Se agora voltarmos um pouquinho aí nas aulas. Agora vamos pensar na molécula, tá? Molécula de ácido fluorídrico, tá? O que acontece? Ela é formada pelo compartilhamento de elétrons do hidrogênio com o flúor, ok? O hidrogênio completa 2 elétrons, o octeto, né? Assemelhando-se aí à configuração eletrônica do hélio. E o flúor, com 7 elétrons na última camada, compartilhando um, fica com 8, completa o octeto. Ok? Adquirindo a configuração eletrônica do neônio. Só que, a gente já comentou também em uma das aulas aí sobre eletronegatividade. O que significa isso?
É a tendência no átomo de receber o elétron, né? Então, os átomos que com um elétron se estabilizam, principalmente quando eles são menores, que o núcleo atômico ele sente melhor a presença desse elétron a mais, eles são os mais eletronegativos possíveis. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, na verdade, quando existe essa ligação covalente entre hidrogênio e flúor, a tendência é que os elétrons estejam muito mais próximos do átomo de flúor do que do átomo de hidrogênio. Né? Então, com isso, existe aí uma diferença na densidade de elétrons ao redor dos átomos. Né? O átomo de flúor concentra mais as cargas negativas, que são elétrons. Né? Não estamos falando aqui de formar uma ligação iônica, porque continua o compartilhamento de elétrons. Esses elétrons continuam sendo compartilhados com o átomo de hidrogênio. Porém, a densidade dos elétrons muito mais próximas do átomo de flúor faz com que exista uma carga parcial negativa ao redor do flúor. Né? Então, ele concentra esses elétrons. Ao passo que, como não tem uma concentração de elétrons ao redor do átomo de hidrogênio, a gente tem, então, sobre ele a carga parcial positiva. Não é uma carga efetiva, é uma carga parcial, tá? Então, com isso, a gente tem que a molécula, ela ganha polaridade, tá? Ela ganha aí como se fossem cargas. Não são cargas, mas é como se fosse. Então, ela tem aí uma concentração de cargas elétricas sobre o flúor e uma falta, né, a ausência dessa concentração ao redor do hidrogênio. Tá? Então, com isso, criamos um momento dipolar. Tem um polo negativo, que é o flúor, e o polo positivo, que é o hidrogênio. Tá? Então, a ligação ela é polar, porque o flúor concentra os elétrons ao redor dele. Por ser muito diferente o valor de eletronegatividade entre os átomos, é que a ligação de uma molécula de ácido fluorídrico com outra é muito intensa, ou com uma molécula da água. Tá? Essa interação ela é tão intensa que é comparável a uma ligação iônica. Ela é mais intensa até do que a própria ligação covalente entre outros átomos, né? Por exemplo, entre carbono e hidrogênio. Mais intenso a ligação de um átomo de flúor, de uma molécula de ácido fluorídrico com o hidrogênio de uma outra molécula, do que a ligação covalente de carbono e hidrogênio, por exemplo. Tá? Então, por isso que é chamada de ligação hidrogênio. Mas é uma força de interação intermolecular, uma força entre moléculas. Não há modificação de nenhuma substância aqui. Existe sim a interação para que, por exemplo, as substâncias possam se dissolver umas nas outras. Ok? Não estava falando da água, né? Já vimos que a molécula de água ela é angular por conta da repulsão dos pares de elétrons que não fazem a ligação. E por ela ser angular, ela também é polar. Porque se ela fosse linear, seria difícil identificar onde que está o polo positivo e o polo negativo da molécula. Mas ela ganha, como ela tem dois polos, ela ganha um momento dipolar, que é essa diferença entre os polos, que depende tanto da distância de ligação quanto da intensidade da diferença aí de concentração eletrônica. Né? Então, o oxigênio concentra aí os elétrons das ligações, adquirindo aí carga parcial negativa, ou seja, o átomo de oxigênio é o polo negativo da molécula de água, e os átomos de hidrogênio, né,
ocupam a região em que os elétrons não estão concentrados, né? É uma região deficiente de elétrons, portanto, é o polo positivo da molécula. E por isso mesmo, por ser a molécula de água também muito polar, né? Tem uma diferença aí de eletronegatividade do oxigênio para o hidrogênio é muito alta, só não é mais alta do que entre hidrogênio e flúor. Então, a água também pode se ligar, né? As moléculas de água podem se ligar entre as outras, interagir por forças de ligação de hidrogênio. Essa, esse tipo de interação ele é tão intenso que permite com que a água possa dissolver substâncias iônicas. É por isso que o sal se dissolve na água, né? Porque essa diferença aí, o dipolo da molécula de água, ele é tão alto, é quase tão intenso quanto uma ligação iônica. Não é ainda intenso como uma ligação iônica, mas é quase intenso como uma ligação iônica, tá? Repito, aqui trata-se de forças entre moléculas, tá? Então, são as moléculas de água que estão interagindo entre si fortemente, tá? E no caso da água, por existir dois átomos de hidrogênio na molécula, né? Então, existe aí um dipolo muito mais intenso até do que o ácido fluorídrico e do que a maioria dos compostos hidrogenados. Isso faz com que a molécula de água esteja no estado físico comum, em uma faixa de temperatura muito maior, como é, né? Conhecemos a água, a temperatura ambiente, no estado líquido. E no estado líquido, ela se encontra a pressão de uma atmosfera entre 0 graus e 100 graus Celsius, diferentemente da maioria das outras substâncias que são encontradas no estado gasoso. Ok? Então, aqui o ponto de ebulição da água é bem alto, né? O ácido fluorídrico, dependendo da temperatura ambiente, ainda pode ser encontrado no estado líquido, né? Não em região como a nossa, mas em região mais amena pode ser encontrado no estado líquido, e as outras substâncias hidrogenadas, né, formadas por ligação covalente, todas no estado gasoso, abaixo de 20 graus Celsius, né? O ponto de ebulição. Ok? Bom, o próximo tipo de interação intermolecular ainda trata de moléculas polares. Trata-se da interação dipolo-dipolo, né? Quando temos moléculas polares. Uma molécula polar é chamada de dipolo porque tem um polo positivo e o polo negativo, né? A carga parcial positiva. A carga parcial positiva é a carga parcial negativa, né? Então, duas cargas parciais, dois polos, um dipolo, né? Então, temos aí um dipolo, por exemplo, do dióxido de enxofre, né? Os átomos de oxigênio são mais eletronegativos que o enxofre, então temos a carga parcial negativa ao redor dos átomos de oxigênio e a carga parcial positiva ao redor aí do átomo de enxofre, tá? Esse tipo de ligação pode ocorrer muito facilmente em grande parte das moléculas orgânicas, como é o caso da cetona, tá? Por ser molécula polar, ela também se dissolve a água. Tanto o dióxido de enxofre, formando ácido sulfuroso, né? Também pode formar o sulfito, que é utilizado ali no branqueamento do açúcar, como a acetona, né? Porque aqui o átomo de oxigênio ele concentra as cargas parciais aos elétrons, né? Formando uma carga parcial negativa. E aí, a depender do tamanho da cadeia carbônica, aumenta a interação intermolecular. Então, mesmo tendo aqui uma interação intermolecular mais fraca do que a ligação do hidrogênio,
podemos ter até compostos sólidos em temperatura e pressão ambiente, como é a parafina. Por quê? Porque existe uma quantidade muito grande de átomos de carbono nesse tipo de substância, né? Então, aumentando de 5 átomos de carbono para mais, já aumenta a interação intermolecular e aí podemos ter aí pontos de fusão e de ebulição mais altos. Ok? O que é interessante também no ponto de vista do metabolismo, porque muitas proteínas apresentam esse tipo de ligação entre moléculas, né? Interação entre moléculas, que são as forças de van der Waals de moléculas polares. E por isso que as proteínas tanto se dissolvem em água, quanto podem aí conduzir o metabolismo de moléculas mais complexas que não se dissolveriam em água. E o último tipo de interação é a interação tipo de polo induzido e de polo induzido. Olhando aqui para a molécula de gás nitrogênio, a gente teria como ter polaridade da ligação. São dois átomos exatamente iguais, né? A eletronegatividade é a mesma, então não teria sentido em falarmos em molécula polar. Não existiria ali um dipolo, não existe uma distribuição de carga parcial positiva e carga parcial negativa. Então, como é que seria a interação entre esse tipo de molécula? Precisaria haver de alguma forma, um motivo que criasse, que induzisse essas cargas parciais. Por exemplo, a proximidade com uma molécula polar ou algum campo elétrico, magnético, alguma coisa. Mas isso, de fato, ocorre na natureza e essas cargas são induzidas. Então, né, mesmo sendo moléculas apolares, existe essa indução. Como essas cargas precisam existir por indução, essas moléculas geralmente são gasosas. O gás do nitrogênio, por exemplo, tem um ponto de fusão aí em torno de 250 graus Celsius negativos, né? Então, para achar o nitrogênio líquido é muito difícil, precisa de um equipamento especial para produzir, né? Mas é possível ter aí as interações, né? E aí é que as moléculas se interagem através dessa indução das cargas parciais. A molécula de gás carbônico, ela também é gasosa em uma grande faixa de temperatura. Por quê? Porque se formos buscar, identificar as cargas parciais na molécula de gás carbônico, o que acontece? Os átomos de carbono, eles atraem, os átomos de oxigênio, eles atraem os elétrons nas pontas da molécula. Por quê? Porque a molécula é linear. A gente já viu aí a geometria dessa molécula, ela é linear. Então, as cargas parciais negativas estão distribuídas nas pontas. A gente não consegue identificar ali qual que é exatamente o local. É possível identificar o polo positivo, que é o carbono, mas o polo negativo está distribuído. Porque se somarmos os dois vetores aqui que se formam, vai dar zero, né? A distância vezes aqui a carga, que é o vetor, dá zero, né? Somando. Então, as moléculas de gás carbônico também somente interagem por indução de cargas parciais negativas. Então, aqui temos aqui um acréscimo na carga parcial negativa aqui na direita dessa figura, né, da molécula desenhada nessa figura, e com isso é possível induzir em outras moléculas também a interação. Ok? Com isso, essas moléculas elas têm diferentes interações, né? A molécula de gás nitrogênio, por exemplo, ela
dificilmente se dissolve em água, né? Então, essas interações, não que não existam, é possível ter a dissolução de gás de nitrogênio em água, mas é muito difícil, ela é muito baixa. Então, praticamente dizemos que não há dissolução, né? Por isso que existe essa regra, o semelhante dissolve semelhante. Quem possui o mesmo tipo de força intermolecular se dissolve em outra substância com o mesmo tipo de interação intermolecular. Ok? Então, não é uma regra sem exceções, mas é uma regra, por exemplo, que explica por que óleo não se dissolve em água, né? O óleo, ele possui interações, né, por conta das ligações covalentes carbono e hidrogênio, ele possui interações fracas. Então, o que acontece? Os átomos de carbono, né, as moléculas do óleo, possuem a ligação carbono-hidrogênio, e aí essa interação, né, essa é, polaridade da ligação muito baixa, para que possa se dissolver em água, porque a polaridade da ligação é muito alta. Então, não há dissolução de água em óleo, nem de óleo em água. Ok? Então, é por isso que existe essa regra do semelhante dissolve semelhante. Ok? Então, por hoje a aula está encerrada. A gente vai continuar esse assunto na próxima aula, entendendo agora como que podemos manipular essas substâncias conforme as interações intermoleculares. Qualquer dúvida é só enviar mensagem, que eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Ô, bom dia.